A paz do Senhor Jesus, a minha querida Unimil, quero expressar aqui a minha alegria, a minha gratidão por estar participando desse momento tão maravilhoso, tão abençoado em nossas vidas, que é o mês de oração dos jovens, ordenado pelo nosso Deus. Unimil, que o Senhor continue guardando a cada um de vocês, abençoando os vossos líderes, os vossos presidentes, e que vocês continuem sendo esta bênção. Estamos passando por momentos difíceis, novidades, desafios que Deus tem traçado para nós, e o caminho com certeza é esse, é a oração, é aos pés do Senhor, para alcançarmos a nossa vitória. E vocês já são mais do que vencedores em Cristo Jesus. Deus vos abençoe, em nome do Senhor Jesus. Amém. A paz do Senhor Jesus, queridos jovens, flores do jardim do Senhor, com muita alegria no meu coração, que nesta manhã, estando junto aqui com vocês, eu gostaria de compartilhar uma palavra que eu acredito que possa ser bênção nas vossas vidas, porque é a palavra de Deus. Para mim é uma alegria muito grande poder mais uma vez na minha vida compartilhar um momento desse com vocês. Esse é um mês muito especial em nossas vidas e devemos aproveitar, pois estamos matriculados na escola da oração pelo Mestre, Senhor Jesus, que quer nos ensinar a orar para nós termos experiências com Ele. Eu gostaria de compartilhar uma palavra com vocês, jovens. Nós encontramos ela no Evangelho segundo nos escreveu Lucas, capítulo 18. Eu vou ler aqui rapidamente o texto para nós, que diz assim: conta-nos a parábola da viúva e do juiz iníquo. Contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava o homem. Havia também naquela cidade uma certa viúva que ia ter com ele, dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis atendê-la, mas depois disse consigo: ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que, enfim, não volte e me importune muito. E disse o Senhor: ouvi o que diz o injusto juiz, e Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Essa parábola é uma parábola de uma riqueza, de um ensinamento muito profundo. E falar sobre parábola, embora pareça ser fácil, mas é um tipo de texto muito complicado quando nós queremos falar, porque ele envolve várias questões culturais. Nós estamos falando de um texto, de uma história que está sendo tirada da vivência, do cotidiano, da vida ali do povo da época de Jesus, e nisso nós estamos falando há mais de 2000 anos. Mas para facilitar e para ser objetivo, eu não vou me apegar aos detalhes desse texto, mas eu vou tentar passar para vocês, jovens, aquilo que há algum tempo eu sempre compartilho com os jovens nesse mês de oração, porque eu acho que mais importante do que como você ora, mais importante da quantidade de vezes que você ora, eu entendo que o principal é você entender o que é oração e como você se envolver com a oração. Primeiro fator importante: qual é o objetivo da nossa oração? E nós sabemos que o objetivo da nossa oração é Deus, é o nosso Deus, é o nosso Senhor Jesus Cristo, é o nosso Salvador. Então, à medida que nós conhecermos a Deus, à medida que nós conhecermos ao Senhor Jesus, quanto mais conhecermos a Ele, mais
mais teremos entendimento sobre o que é oração. Então, quanto mais eu conheço a Deus, mais eu sei orar. E nessa parábola, conta-nos a história de uma viúva que ela tinha um problema a ser resolvido e nessa cidade havia um juiz. Porém, Jesus vai dizer que esse juiz, ele era um homem que não temia a Deus e nem muito menos respeitava os homens. Jesus vai contar para os seus discípulos dizendo que, com muita persistência, todos os dias essa mulher, essa viúva, ela batia a porta desse juiz pedindo ele que resolvesse a sua causa, mas ele não atendia a ela. Até que um dia ele resolveu atender e resolver o problema dessa mulher, porque ele mesmo dizia que, embora ele fosse um homem que não temesse a Deus e que não respeitasse os homens, mas a importunação, a insistência daquela mulher tirava a paz dele. E para que ele se visse livre dela, ele resolveu atender. O que eu quero rapidamente passar aqui para vocês, jovens, é o seguinte: essa parábola, assim como a parábola do capítulo 11 do amigo importuno, que é uma parábola que eu também tenho me debruçado sobre ela, que eu acho ela muito interessante, assim como essa parábola da viúva, são parábolas, elas têm uma aparência de uma determinada mensagem, mas na verdade elas querem dizer outra coisa. E nessa parábola aqui da viúva, o que nós temos que prestar atenção é que Jesus, ele monta uma situação crítica, uma situação negativa, na qual o que ele está querendo evidenciar não é somente a insistência da viúva. O que Jesus está querendo evidenciar aqui é a característica daquele que pode resolver o problema. No caso aqui da nossa parábola, era um juiz iníquo, que só vai atender a mulher porque ele é um egoísta, porque ele só quer se ver livre da importunação que ela lhe causava. E não porque ele é um homem justo, e não porque ele é um homem que quer fazer justiça. Nós temos que prestar atenção que Jesus está colocando uma situação para ele depois mostrar para os seus discípulos que a condição deles é totalmente contrária. Primeiro nós temos que pensar que um dos personagens principais é uma viúva. E viúva na época de Cristo, ela é um simbolismo de uma pessoa que é desprezada, de uma pessoa que não tem recursos. Então nós temos que já colocar aqui um contraste em que Cristo está falando para os seus discípulos que eles não são como a viúva, que eles não estão desprezados, que eles não estão sozinhos, que eles não estão sem recursos, que eles não dependem de outros para resolverem os seus problemas. E, de igual modo, também Jesus está colocando um contraste negativo, dizendo para os seus discípulos que aquele ao qual ele quer que eles busquem, que é o próprio Deus, não é como um juiz iníquo. Ele é o oposto do juiz iníquo. Deus é justo, Deus é bondoso, Deus é misericordioso. E o principal, a figura do juiz em relação a Deus, ela é contrastada e colocada no lugar da figura de um juiz, um pai. Um pai que tem prazer em atender a oração dos seus filhos. Um pai que tem prazer em ouvir a voz dos seus filhos. O que Jesus está querendo dizer para os seus discípulos é que, dentro dessa situação, se uma pobre viúva, de posse da sua perseverança, da sua insistência, ela conseguiu dobrar a injustiça, o egoísmo, a maldade do coração de um juiz iníquo, quanto mais os filhos de Deus terão a facilidade por terem o acesso direto às demandas da sua vida, às necessidades das suas vidas, ao Pai, a Deus, ao Senhor Jesus Cristo. Lá na parábola do amigo importuno, no capítulo 11, o Senhor Jesus ele fala uma palavra assim no final. Ele diz: se vós, homens, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos,
quanto mais o vosso Pai Celestial. Então, jovens, o que eu quero deixar de uma forma bem objetiva, direta, com muito amor no coração, embora essa parábola seja uma parábola que nós podemos falar muita coisa sobre ela, destrinchá-la, mas a essência dessa parábola que eu gostaria de deixar como uma palavra para o seu coração é esta: você tem acesso direto a Deus. Você precisa entender, nós precisamos, na verdade, entender que Deus tem prazer em nos ouvir, que Deus tem prazer em nos atender. E nós temos que entender que, de forma alguma, as nossas demandas são desprezadas por Deus. E o que eu quero dizer com isso? Que o que você tem no seu coração como um desejo, o que você tem no seu coração como um sonho, como um objetivo, através da sua perseverança, você vai buscar. Mas pare para pensar. Não é muito mais motivador para você saber que você vai perseverar em buscar algo a uma pessoa, a um ser que ele está totalmente propenso a te atender? Porque você não vai lidar com um juiz, você não terá que enfrentar toda uma burocracia, não. A qualquer momento do dia, em qualquer lugar, nós podemos entrar na sala do trono de Deus e ter uma audiência particular com o nosso Deus, apresentarmos para eles os nossos sonhos, os sonhos da nossa vida futura, a sua vida profissional, a sua vida emocional, a sua vida sentimental, a sua vida espiritual. Tudo nós podemos colocar nas mãos do Senhor, porque Ele não é um juiz iníquo. Ele é um Pai celestial que ama dar bênçãos, que ama presentear os seus filhos, que ama nos ver felizes. Ele trabalha ao nosso favor. E quanto mais de Deus nós conhecemos, mais nos sentiremos atraídos à sua presença. Às vezes oramos pouco porque procuramos conhecer pouco a Deus. Então, como um conselho, jovem, para você nessa manhã, e encerrando aqui a minha palavra, eu deixo como um conselho. Dentre todas as coisas que você pedir a Deus, e você tem toda a liberdade para pedir a Deus, tudo aquilo que deseja o teu coração, até porque Deus é tão bom, Deus é tão maravilhoso, Ele é um Pai tão amoroso, que Ele não vai atender uma oração que Ele saiba que não vai nos fazer bem, que seja algo que não vai nos trazer felicidade. Mas eu gostaria de deixar como um conselho para você, que você peça a Deus nesse mês, nesses dias, nessa oportunidade que Deus te dá, para que você tenha experiência com Deus. Peça ao Senhor para que Ele se revele a você em experiência. Fala com o Senhor: Senhor, eu quero te conhecer mais. A tua palavra, ela me exorta, porque o profeta diz: conhecei e prossegui em conhecer ao Senhor. Então procure conhecer ao seu Deus, procure conhecer ao Senhor Jesus cada dia mais. Ah, pastor, mas eu nasci na igreja, pastor. Eu conheço o Senhor. Olha, esse Deus, Ele é tão maravilhoso, Ele é tão grande, Ele é tão magnífico, Ele é tão soberano, onipotente, onisciente, onipresente, que nem a eternidade será suficiente para nós conhecermos Ele totalmente. Então, se você acha que você conhece ao Senhor, se você acha que você conhece ao Senhor Jesus, eu quero te dizer nesta manhã que ainda tem muito mais de Deus na sua vida para você conhecer, e que essa seja a tua oração, a tua petição, e que você sempre pense nisso. Deus que eu sirvo tem prazer em me ouvir e tem prazer em me abençoar. Guarde essa palavra no seu coração, meu querido jovem, e muito obrigado por nessa manhã vocês terem aberto essa oportunidade para eu estar aqui juntamente com vocês, sendo abençoado, com certeza sendo abençoado. E vocês também aí, sendo abençoados por Deus por estarem obedecendo à voz do seu Senhor. Que Deus
vos abençoe grandemente, vos dê muita alegria e muita paz, vitórias, bênçãos. Eu agradeço a minha rica oportunidade em nome do Senhor Jesus. Amém.